Olá, paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal Filemon, canal de bênção para você, para toda a sua família. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Nesta manhã, pelo canal Filemon, eu quero gravar mais uma videoaula do nosso primeiro trimestre de 2021. Assista essa aula até o final, deixa o seu comentário, deixa o seu like e eu convido você, e se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever neste canal e ajudar-nos a levar a mensagem poderosa da palavra de Deus, amém? Pois bem, como eu já disse, nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano 2021, que é a qual nos traz o título O Verdadeiro Pentecostalismo. Louvado seja Deus. E vamos aqui estudar a lição de número 12. Esta lição está datada para o próximo domingo, dia 21 de março, mas como as igrejas não está podendo abrir os templos para cultuar, nós estaremos então suspendendo essas aulas nas igrejas, amém? A lição número 12, datada para o próximo domingo, dia 21, e nos traz aqui a urgência do discipulado. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto áureo que diz assim, texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. A verdade prática ou a verdade praticada diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Também nós temos aqui uma leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 16 até o 20, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nós não vamos ler para não deixar muito extenso a nossa videoaula. O objetivo geral fala sobre esclarecer a urgência do discipulado. E nós vimos aqui nos objetivos específicos que traz aqui o tópico número 1, que fala sobre conceituar o discipulado. O tópico número 2 fala sobre o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. O terceiro é mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Louvado seja Deus. Muito bem. E o tema central da nossa lição fala sobre discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Glória a Deus, aleluia. Muito bem. Nós vimos aqui, glória a Deus, aleluia, que nós temos uma introdução que sempre eu falo nas minhas aulas online ou
as aulas presencial, que a introdução é um texto introdutório, é um ato de introduzir, é um ato de preparação. Observamos que quando um cantor vai cantar uma música, seja ela música gospel, música sertaneja, ou samba cadenciado, ou outro tipo de música qualquer, o playback sempre tem uma introdução, e quando está também sendo utilizado um músico, um instrumentista, o instrumentista sempre faz também uma introdução, e nessa introdução o cantor prepara para entrar com a sua voz. Então a introdução nós não precisamos fazer grandes comentários, eu vou só ler para nós poder entrar no tópico número 1. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Muito bem. Nós vamos estudar só o tópico 1 da lição número 12, tá? Muito bem. Aqui, antes do subtópico número 1, ou que em outras linguagens, muitas pessoas pronunciam o ponto 1 do tópico 1, tem uma pergunta interessante e tem um pequeno comentário após a pergunta, né? Diz aqui: o que é o discipulado? Bom, o discipulado é aprender e ensinar. Faz parte aprender e ensinar, seguir e obedecer. Então, o discipulado no âmbito profissional também é preciso que alguém ensine e alguém aprende, para que ele possa poder se ingressar numa profissão. É necessário primeiro ele ter um discipulado sobre aquela profissão que ele almeja ou deseja exercer na sua vida profissional. É necessário ter alguém que ensine, mas é necessário ter alguém que deseja aprender. Tendo alguém que deseja aprender, alguém que ensina vai ensinar como ele deve fazer para ingressar naquele âmbito profissional a qual ele deseja. O discipulado também faz parte da missão da igreja. Por que faz parte da missão da igreja? Porque o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, significa aluno, significa seguidor. E isso vale no âmbito secular e no âmbito religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica à vida do cristão. Então observamos aqui que é uma explicação maravilhosa, né?
uma explicação que tem aí condições, né, de fazer com que uma pessoa aprenda a caminhar tanto na sua vida secular como também na sua vida espiritual, na sua vida religiosa. O subtópico 1 diz: o discípulo. Então observamos que o termo se aplica com frequência nos evangelhos, né, aos seguidores de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, quer dizer, ele ensinava os seus discípulos sobre as características de um seguidor, de um discípulo que a qual havia de seguir. Nós observamos que disso segue o discipulado, que é ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. O discipulado trata-se de instruções que abrange vários aspectos na vida, na área espiritual, na área emocional, na área social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, quanto aparece na lista dos dons da graça de Deus, que diz ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, diz: se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Isso é uma instrução dada pelo apóstolo Paulo aos ensinadores. Se ele tem dom de ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Não adianta somente a pessoa ter vontade de ensinar. É necessário essa pessoa se dedicar a ensinar alguém. Mas é necessário que alguém que está sendo também ensinado se dedique ao aprendizado, para que possa desenvolver de ambos os lados. Muito bem, nós encerramos aqui o subtópico número 1 do tópico 1, e vamos agora para o subtópico número 2, que fala sobre a grande comissão. Que coisa interessante. Agora eu vou falar sobre a grande comissão. Mas o que significa esta grande comissão? Na tradição cristã, foi a última instrução dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Porque após ele ressurgir, ele encontrou com seus discípulos lá na Galileia, e lá ele ensinou aos seus discípulos, dizendo: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos para a grande comissão, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, que diz: é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Ele formou aquela comissão e ordenou que essa comissão fosse ensinar todas as nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou
façam discípulo de todas as nações. Não havia uma restrição, era para que eles fossem a todas as nações, né, e fazer discípulo. E nós observamos que na Nova Almeida atualizado é mateteuo, né, que significa discipular ou inscrever as nações para esses estudos. Glória a Deus. Fazer discípulo é discipular, né? O discipulado, ele não é uma opção, quer dizer, eu vou discipular alguém porque eu quero, né? Não é porque a pessoa está se opinando a fazer discípulo, mas fazer discípulo é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ensinou que esses novos discípulos guarda e aprenda, né? Guardem o que aprende, porque diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o ponto doutrinário que Jesus ensinou. O livro de Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra, quando ele diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, aquilo que os discípulos haviam aprendido quando ainda estava junto com Jesus Cristo, eles perseveravam na doutrina. E aqueles que se entregaram para Jesus, se agregaram para Jesus, perseveravam junto com eles na doutrina dos apóstolos. Que coisa interessante. E aqui eu quero encerrar o subtópico número 2 e passar para o subtópico número 3, quer dizer, o ponto 3 do tópico 1, que diz sobre a educação cristã, né? E muitas vezes se vê falar em educação, muitas vezes nós não entendemos o que significa educação. Então, o que eu quero dizer, esclarecer aqui nesta manhã, concernente à educação, a educação é um processo que facilita no aprendizado da pessoa que está frequentando um âmbito educacional. E por isso, então, nós observamos aí a importância de a educação pública receber dos nossos governantes, né, a maior atenção para que os nossos jovens aprendam, né, na sua vida profissional. A educação no âmbito religioso é uma área da teologia pastoral que está voltada para a reflexão no contexto religioso. Então observamos que a educação, ela faz parte em todos os sentidos da nossa vida, mesmo a pessoa sendo ali passado pelo processo educacional, aprendeu ali uma profissão, formou-se a ser um doutor, mas no âmbito religioso ele também precisa passar pela educação,
Então nós repartimos aqui sobre a educação no âmbito de conhecimento geral e também aqui a educação no conhecimento cristão. Amém? A doutrina dos apóstolos, que se encontra em Atos capítulo 2, verso 42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. João 14, versículo 26 diz que esse Espírito, o Espírito que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós, o Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho mandado e vos fará lembrar de tudo que eu tenho falado. E nós observamos que o currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo e a Trindade e sobre os anjos. Então veja bem, sobre o homem e também sobre o pecado, sobre a expiação e sobre também a salvação, sobre a morte e sobre a ressurreição dos mortos, sobre a sua vida e sobre a igreja. Tudo isso tem no âmbito religioso, na teologia pastoral. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais. Como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, esse contexto pode se referir também aos cursos de teologia. É muito bom, muitas vezes, nós fazermos cursos teológicos para nós podermos obtermos conhecimento de tudo o que necessita para nós mantermos a nossa vida cristã na regra doutrinária de Cristo. Observa aqui que o nosso saudoso e grande educador, Ward Hendricks, escreveu uma obra clássica em educação cristã, Discipulado, o caminho para afirmar o caráter cristão, como o título da obra diz. O discipulado tem a ver com o desenvolvimento do caráter exemplar do cristão para servir ao próximo e influenciá-lo na convivência. É um mergulho na vida interior que força o discípulo a confrontar consigo mesmo, né, os ideais elevados do Evangelho de Jesus Cristo. É o melhor lugar para se refletir sobre isso. Na igreja local é a escola bíblica dominical. Aleluia. Eu quero aqui ler a síntese do nosso tópico 1, que diz assim: o vocábulo discipulado ou o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. E eu quero aqui encerrar esta videoaula nesta manhã fazendo uma recomendação para você, meu irmão, minha irmã, que é membro de uma igreja, seja a igreja que for, o ministério que for, que a igreja é uma só. Se lá no teu ministério onde você congrega houver escola bíblica dominical, participe da escola bíblica dominical. Eu acredito que agora, na época dessa restrição que estamos vivendo, talvez não vá abrir para ter aula da escola dominical a sua igreja,
Mas quando tiver em funcionamento, não perca a escola dominical. Participem, faça parte, seja discípulo. Para você ser um ensinador amanhã, você tem que aprender hoje. Então seja discípulo, aprenda para você poder ensinar amanhã. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Amém? Estamos combinados? Eu convido você, se você não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. Meu canal é Filemon, tá? E se você já é inscrito, eu quero te agradecer de todo o meu coração. Amém.